galerinha aí já. Vambora. Pode orar, mano? Vamos orar. Quer que eu ore? Quer que eu orar? Pode orar, pode orar. Não, Pode orar. tá bom, vou orar então. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, porque você está aqui, Jesus, obrigada, porque o Senhor habita em todas as esferas da sociedade e o Senhor quer que cristãos, Senhor, se posicionem, Senhor, segundo a Tua palavra, Senhor, em todas as esferas, Jesus, que a gente possa se levantar como voz da nossa geração, que a gente não venha se calar, Pai, que a gente não venha, Pai, abrir mão dos nossos princípios, Senhor, mas que a gente venha ser firme e constante no Senhor, Pai. Esteja conosco aqui nessa conversa, Senhor. Atrai as pessoas para esse lugar, Pai. Que não sejam as minhas palavras e nem as do Rodrigo, Senhor, mas que sejam palavras, Senhor, que venham diretamente do teu coração para falar com o seu povo, Senhor. Jesus, amém, amém, amém. Amém, amém. A Amanda, ela era estudante de letras na UERJ, né, Amanda? Isso, na UERJ. Isso. Eu faço história, só que online. Então, assim, ela vai acabar falando um pouco mais porque ela tem experiência física ali, tete a tete, né? Por esse motivo, eu vou, ano que vem, tá fazendo presencial, em nome de Jesus. Mas acredito que a Amanda passe alguns apuros aí. Apesar de mesmo online, eu já percebo muita coisa. Ainda mais que eu faço história, então só misericórdia. Mas aí a gente vai estar trocando essa ideia aí, né, Amanda? E aí, tipo assim, tu pode ir falando aí, cara, como é, assim, a vida de um crente na faculdade, os rolês que acontece, né? Tu pode ficar à vontade aí. Então, gente, eu queria só abrir um versículo, porque eu entendo que a gente não pode se conformar com o sistema do mundo, né? Segundo a palavra de Deus, em Romanos capítulo 12, versículo 2, se vocês quiserem abrir, fica à vontade aí. Romanos 12, 2 fala: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus transforme de forma completa pela mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, e isso é aquilo que é bom, perfeito e agradável. A gente se retém muito no que é bom, perfeito e agradável, né? Só que antes fala pra gente não se conformar com a mente desse mundo, com o sistema desse mundo. E o que eu presencio na minha faculdade constantemente, principalmente no meu primeiro período, né, que foi um choque para mim de realidade, assim, é uma doutrinação, gente. Não tem outra palavra senão doutrinar mesmo ali, né? Eu tive um professor que no primeiro período da minha faculdade, a minha faculdade é muito conhecida, né, pelos homicídios que aconteciam lá, pelos suicídios, desculpa, que aconteciam lá, né? A UERJ era fonte de meio de muitos suicídios. As pessoas iam até a UERJ, às vezes nem estudavam lá, ou estudantes, e se jogavam do prédio, né? Então a UERJ foi muito conhecida, muito marcada pelo suicídio, até pouco tempo, né? E tendo em vista isso, eles colocaram as telas, né, nos corredores para que diminuísse esse índice altíssimo que estava acontecendo. Era normal você estar em sala de aula e ter alguém lançando do prédio, né? Então isso era algo muito cotidiano. E no primeiro período da minha faculdade, um professor estava saindo, né, ali de um ano de eleição também, em 2018, era em 2019, se eu não me engano. E um professor meu falou: se alguém votou no Bolsonaro ou concorda com o Bolsonaro, pode se jogar aqui dessa janela. Então, assim, como você pregar uma democracia se num ambiente onde você é um líder ali, você é um professor, você usa palavras tão, né, pesadas assim. E ali aquilo já começou a me confrontar, né? Começou a confrontar minha fé. No primeiro período da faculdade também, eu tive uma matéria de cultura brasileira, né, que a gente tinha que falar sobre a prostituição, né? Só que, tendo em vista as aulas, ele queria que, de certa forma, a gente defendesse a prostituição, defendesse como um trabalho. Só que a gente é cristão, né? Então, o cristão, ele não vai negociar os seus princípios. Ele não vai negociar ser templo do Espírito Santo, sabe? O Senhor nos chamou de templo, você é templo dele, o seu corpo é para ser santo.
E na faculdade a gente ouve muitas coisas diferentes disso, que por muitas vezes parece até, poxa, mas é porque a pessoa precisa. Ah, o meu corpo, minhas regras. Mas se a gente coloca a palavra de Deus, se o nosso manual é a palavra de Deus, vai ver muitas coisas que estão indo contrárias. O seu corpo não é seu, né? O seu corpo é do Senhor. E quando você casar, a palavra é bem clara: o seu corpo será do seu marido e do seu marido será seu. Né? Não existe superioridade, mas o Senhor, ele é bem claro com aquilo que está escrito, né? E o mundo, ele vai tentando, de certa forma, parece muito bonito, muito romântico as ideologias, mas o fundamento não é a palavra, né? Então, assim, eu tive essa aula de prostituição que eu tive que falar sobre isso, né? E eu não fui a favor, eu não me coloquei a favor, mesmo sabendo que todas as aulas dele era para levar a gente para esse caminho de ser a favor, de ser um trabalho, né? Eu não me coloquei a favor, acredito que ninguém está na prostituição também porque quer, né? Existem dificuldades na vida, mas existem outros caminhos, né? Existem outros caminhos, pessoas que batalham de forma diferente, e a facilidade o inimigo apresenta, né? Até aquela pessoa, Amanda, que entra assim, tipo assim, porque eu já vi pessoas falar que, mas fulano não entrou nessa vida, não foi por causa do dinheiro, é porque realmente ela gosta. Cara, até isso, até se a pessoa falar isso, ainda assim é um vazio existencial dentro dela, que ela ainda não encontrou o amor verdadeiro, né? Mas, Sim. pô, não tem como dizer que ela tá lá porque quer. Não, não é, mano, não é. Sim, exatamente. Então, vendo esse cenário, né, de construção que eles realmente tentam fazer, e você vê a grande parte dos defensores, né, de um outro partido, de uma outra ideologia, são alunos de faculdade pública. Isso por quê? Porque há uma doutrinação. Não é à toa. Eles não entram ali e decidem. Não. Há uma doutrinação, há uma construção para que você comece a pensar dessa forma, sabe? Então, e é muito sutil, às vezes parece ser sutil e às vezes é muito escancarado também, né? Eu tive um professor que até os esquerdistas viam o ódio dele, a forma dele. Ele batia na mesa, indignado nas aulas de aula. 90% era política e 10% era matéria, né? Então, assim, e como a gente deve se posicionar diante a isso? Eu acredito que é não se conformando, né? E seguindo o Senhor. O Senhor Jesus é o nosso principal exemplo, né? E a gente vê lá Daniel, que foi na Babilônia, que tinha outros deuses, ele estava num lugar totalmente corrompido, mas ele decidiu não se contaminar. E essa deve ser a decisão do cristão todos os dias, sabe? Eu tô indo para lá para cumprir as minhas funções como estudante, e nisso eu vou tentar ser o melhor, trabalhar com excelência, né? Porque isso também faz parte do nosso testemunho. Mas é claro, saber separar as coisas. E como você vai conseguir separar as coisas? Com conhecimento da palavra. Se você tem dúvida sobre a palavra, se você não tem relacionamento com a palavra de Deus, você vai ser facilmente levado pelas doutrinas. Porque eles vão ter filósofos, eles vão ter Pessoas muito inteligentes, né, cara? Tem ateu que conhece a Bíblia mais do que eu, cara. Exatamente. E isso não que eu conheça muita coisa, mas, né? Não, é verdade, mas a gente tem que buscar a certeza daquilo que a gente acredita, né? Porque senão a gente vai ser levado facilmente. Amanda, rapidinho, isso que você falou, né, de a gente ir para a faculdade já tendo a certeza daquilo que a gente é, né? Passa muito pela renovação de mente, né? Porque você para pensar assim, Daniel estava lá na Babilônia e, cara, ele de fato, ele não se corrompeu, né? Mas por que ele não se corrompeu? Porque antes ele teve uma renovação de mente e depois ele teve uma decisão no coração de não se corromper, né? Porque às vezes a pessoa pode te ouvir falar assim, e é não se corromper, mas, pô, como não se corromper em meio a tudo aquilo, né, que se vê lá dentro da faculdade, né? Primeiro precisa ter uma renovação de mente, uma certeza da tua identidade, daquilo que você é em Deus, né? Exatamente, Rodrigo. Eu acho que é isso, sabe? Ter certeza da sua identidade, dos seus princípios, dos seus valores. E tudo vai ser mais fácil, né? Porque não é fácil quando você não tem certeza do que você acredita. Mas quando você é convicto no Senhor, da sua identidade, de filha, enfim, do papel do Senhor para você na sociedade.
cara, as coisas se tornam muito mais fáceis, você consegue rebater. Não, às vezes, você vai precisar falar e entrar numa discussão, mas na sua mente você tem todos os versículos para rebater aquelas ideologias, você tem todas as palavras que vão contra aquilo que está sendo pregado. Então, é preciso dar convicção na palavra, para a gente não ser levado, né? Isso aí. Eu queria também comentar sobre uma aula que eu tive, porque às vezes as pessoas acham, isso aí deve ser bobeira nas faculdades. Não. Não deve acontecer, Por não. isso que você que vai falar mais, porque, tipo, por mais que eu estou na faculdade, mas é online, você está presenciando, está vivendo aquilo ali, né? Então, assim, acredito que tem muita experiência para contar, e a ideia é essa mesmo. Sim. Primeiramente, né, se você for para a UERJ, que é a faculdade que eu estudo, no caminho para lá, nessa época de eleição, eu guardei todos os folhetinhos que eles deram. Eu não peguei todos, mas os que eu fui pegando, porque eu sou muito ruim de dizer não. Então, às vezes, tem vários, eu aceito um e guardo. E aí, gente, todos eram de partidos de esquerda. Todos. Não tinha uma bandeira defendendo uma outra ideologia a não ser aquela. Então, onde está a democracia se eu não posso ouvir o outro lado? Né? Na minha faculdade, nos corredores, né, a gente tem faixas escritas contra o governo. Já ouviu falar que não vota em nenhum deles? Os próximos. E assim, hoje em dia, as redes sociais diz muito sobre a gente. Né? Eu já vi que várias pessoas da minha faculdade pararam de me seguir. Mas é isso, faz parte, sabe? Assim, se eu não posso falar daquilo que eu acredito, onde é que tá a nossa... Eu tenho de gente que, infelizmente, não fala mais comigo só por causa disso, meu Deus. Gente. E aí a democracia não existe, né? Porque tá sendo ditado aquilo que a gente tem que ser, porque senão você vai virar as costas e você... Então, assim, eu chego na minha faculdade, tem várias faixas mesmo escritas a favor de uma única ideologia, a favor de um único tipo de governo. Na minha sala de aula, no primeiro período, um professor, ele abriu a passagem de Ló, gente, e ele simplesmente leu o capítulo lá dos anjos e tal, e começou a debochar versículo por versículo. E falou assim, somente os loucos podem acreditar nisso. E nesse dia, eu consegui me colocar, não como eu queria, mas eu falei, isso é uma questão de fé, né? E a fé, a faculdade não tem essa liberdade de invadir a nossa fé, né? Uma outra menina conseguiu falar alguma coisa também, mas é sempre assim, coisas pequenas, porque é muita imposição e você vai ficar com medo de se colocar, né? Então... Tem que ter muita certeza do que é em Deus, né? Tem que ter muita certeza. Tem que ter muita certeza. E assim, isso pegaram uma passagem bíblica, mas ninguém nunca pegou algo de outra religião para fazer o mesmo, sabe? Então, assim, a gente defende a liberdade religiosa para quem? Né? Eles estão defendendo essa liberdade para quem? Porque, poxa, se a gente é motivo para ser deboche dentro da sala de aula por um professor, é muito complicado, gente. E realmente existe essa doutrinação, sabe? O Davi falou uma coisa assim, na minha turma, a professora abriu em atos e debochou do falar em línguas. Cara, gente, acontece muito isso, acontece de verdade. E assim, isso vai contra o que eu acredito, né? Contra o que a gente acredita em Deus. Acaba sendo muito fácil de diferenciar as coisas quando você é convicto do que você crê. Agora, se você não é, você acaba sendo levado. E uma coisa que eu queria falar também é tirar as suas dúvidas. Eu acho que tirar as suas dúvidas é fundamental. Porque no meio da sala de aula, eles vão vir com vários argumentos, com várias filosofias. E às vezes você pode ter ficado com dúvida. Aquele negócio entrou e falou, caraca, isso parece fazer sentido. O que você faz? Procura as pessoas de Deus. Procure seus pastores, procure seu discipulador e converse sobre isso. Fale, olha, eu ouvi isso, eu fiquei meio com dúvida, me esclareça essa situação, porque ninguém é obrigado a saber de tudo e você vai ter o esclarecimento. Porque se a gente for juntando dúvidas e dúvidas e dúvidas, acaba que uma hora a gente não vai estar mais firme no Senhor, a gente vai abandonar a fé. Então, Amanda, então uma coisa que a gente já tem aqui, já pode até resumir, é que assim, nós somos sal, luz do mundo, né? Nós temos que levar o evangelho a todo lugar que nós formos. Mas, por exemplo, na faculdade, acho que o primeiro ponto é guardar a sua fé, né? isso. Acho que antes de... É óbvio que o Senhor vai te usar, né? O Senhor vai proporcionar momentos. Mas antes... Porque eu acho que essa é a ideia muito do cristão, de às vezes ir... Não, eu tenho que ir para eu estar lá, para eu evangelizar a faculdade inteira.
e Uhum. talvez o processo não seja esse ainda que o Senhor vai te usar, né? Sim, Eu acho que o primeiro momento é você preservar a sua fé, conseguir guardar a sua fé em meio a tanto ataque que vai acontecer ali, né? E a partir dali, o Senhor vai proporcionando situações, né? Para que você fale do amor de Deus. com certeza. E assim, eu acredito que em lugares como esse, o ideal é o relacionamento. Você vai pregar com o relacionamento com as pessoas, na sua conduta, na sua forma de falar, né, no seu testemunho. Então, assim, o primeiro passo numa faculdade é você não se perder. Você ficar firme no Senhor, mesmo no que você acredita. E aí, se você ficar firme no Senhor, no que você acredita, você vai transparecer isso. Nessa aula de prostituição, o professor chegou num comentário, eles perguntaram lá qual era a minha fé, e eu falei que eu era cristã, e eu falei no que eu acreditava, né, sobre a questão do sexo, né? Eu expus isso numa aula de prostituição, sobre o sexo aos olhos de Deus, que deve ser feito depois do casamento e tudo mais. E ali Pô, tu deve ter. algumas pessoas debocharam, o professor falou, não é possível, que isso? E eu falei, não, é possível, isso não é anormal, isso é possível, isso é bíblico, e isso é o que eu quero viver, porque se a gente pode ter se machucado com falas de alguém, com o jeito que alguém nos tratou, imagina com a intimidade sexual. Então, assim, a algum momento o Senhor vai te dar essa liberdade de você se colocar, né? Teve gente que achou legal também, que falou, poxa, isso é interessante, já me machuquei demais. Mas muita gente acha que isso é uma coisa de outro mundo, que é impossível ser vivida, que não tem como, sabe? Então, assim, é um mundo muito diferente mesmo do que a gente ouve na palavra e o que a gente vê na faculdade, né? Paulo Então, vai falar, né, que o evangelho para quem crê é poder de Deus, né? Mas pro ímpio é loucura, né? E é. de fato. É isso aí, é a doideira, gente. E acho que o primeiro ponto é esse, a gente permanecer firme no Senhor, ter um relacionamento com o Senhor mesmo, diariamente, porque você vai ser sugestionado diariamente. Você vai ter propostas diárias de festas, de ficar com pessoas, de tudo aquilo que não condiz com a palavra, sabe? Então, e a gente só vai vencer isso firme no Senhor. Porque pode falar, ah, não, eu sou fortão, eu vou conseguir ir na força do seu braço, meu amigo. Tu vai durar uma semana. E logo, logo você vai se rendendo às coisas, e pequenas coisas, princípios que você vai abrir mão. Porque o que acontece muito é a Ih, não tá saindo. É relativizar aquilo que é certo e é errado, né? Por exemplo, o certo é eu guardar o meu corpo, né? Mas isso talvez não é tão certo quando você está apaixonado, quando vai abrindo exceções, sabe? A esquerda começa a abrir exceções assim para muitas coisas. Para a prostituição é errado? Ah, mas quando é para se beneficiar, para ter um dinheiro, a pessoa carente, pobre, poxa, ela Sempre vai ter um argumento, né? exatamente. E a palavra de Deus não tem exceção. A palavra de Deus é certo ou errado. É isso ou aquilo. O Senhor, ele é imutável. Ele é um Deus de firmeza. Então, a gente precisa se colocar com firmeza, sabe? Saber aquilo que você acredita, ter convicto da sua fé é o primeiro passo para você não se contaminar. De verdade. Uma coisa também, cara, que a gente pode estar conversando é a questão dos professores, né? Porque os professores mesmo, eles que começam a te instigar, né? Que eles sempre puxam um assunto de que Deus não existe, como se falou, né? Que ele ficou ridicularizado quando você falou da questão de fazer sexo depois do casamento, né? Uhum. E assim, a formação dos professores, né? Por exemplo, eu faço história. Cara, eu posso dizer que eu estou fazendo quase 2 faculdades em uma. Por quê? Porque eu pego a matéria da faculdade e eu tenho que debater com uma outra fonte daquilo que está falando, porque o conteúdo ele é direcionado para você. Cara, se eu não me preocupasse com nada e só fizesse o que a faculdade fala, eu daqui a 4 anos seria um professor de esquerda. Com certeza. Com certeza, com certeza. Porque, cara, os textos base sempre são Paulo Freire, sempre são Karl Marx, entendeu? Essa galera que, assim, a gente sabe qual é o viés. E, assim, é uma romantização, cara, de coisas sérias
que eu fico assim, eu falo, meu Deus, me guarda. Aí É, foi quando eu comecei a buscar outras fontes para eu não ficar. Eu já entendi que a faculdade que eu estou fazendo é só para eu ter realmente o diploma. Porque eu estou é. estudando, tô fazendo duas faculdades. Estou tendo que correr atrás de outras fontes para poder realmente ter uma formação decente, né? Cara, é exatamente isso. Assim, o conteúdo, né, que já é colocado pra gente, que a gente é obrigado, muitas vezes, a fazer uma prova sobre aquilo, já é muito ideológico, né? Esse mesmo professor que abriu essa passagem de Ló, lá e debochou em sala de aula, leu o capítulo inteiro, e ele realmente foi lendo pausadamente e escarnecendo de tudo que estava sendo escrito. Ele fez uma literatura só com mulheres, né? Ele, vamos dar voz para as mulheres e tudo mais. E todas as mulheres que ele levantava tinha, não era gente, tipo, ai, que bonitinho, ele tá usando as mulheres na literatura. Não. Uma era a Safo, que era muito antiga, e aí ele veio falando que ela era bissexual, que ela era, enfim, sempre com esse viés ideológico, né? E a outra, por fim, a última mulher que ele fechou o curso foi a Linda Quebrada. Isso mesmo. Cara, Curso com Linda Quebrada e botou uma música dela pra gente ouvir e imprimiu a letra da música, que só falava de órgão sexual, simplesmente. E aí ele fez uma roda ali e perguntou, esse professor, ele é homossexual, né? E ele perguntou, vocês têm alguma coisa contra isso? Alguém quer falar alguma coisa? Só que ele é sempre muito ele não dá espaço para a pessoa falar sem que ela seja ofendida, sabe? Ele realmente não, xingava que iam contra ele. E ali, cara, eu não falei nada, depois eu saí dessa aula, não consegui ouvir tudo, mas assim, eu vi cristãos defendendo, sabe? Além de você não falar que é um problema, você defender, porque você começa a ser corrompido por aquilo, defendendo, não, é mulher sim, e tem direito de fala, e é isso e é aquilo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, Jesus amado? Então a gente começa realmente se não for firme, a gente começa a abrir mão dos nossos valores e princípios mesmo, porque é muito normal de acontecer, porque é uma doutrinação, não tem outra é. palavra. O Davi falou uma coisa que interessante. Ó. Me ofereceram um mestrado na Federal, com bolsa de 2.000. Mas a linha de pesquisa era totalmente de esquerda e eu teria que aceitar. É isso, cara, é isso. É isso aí. Amanda, me E tira uma dúvida. Eu já ouvi falar muito isso. A galera que também faz faculdade pode até falar aí também. Eu escuto muito que, tipo assim, tem estudantes profissionais. Tipo assim, o cara tá lá há 15 anos e ele tá lá, tipo, ele reprova somente para ficar lá. Tipo assim, um cara de esquerda, obviamente, e ele fica ali 5, 6, 7 anos. Tipo assim, é alguém que muito tá tirando vaga de pessoas. Eu já ouvi muito isso, mas tipo, eu não falo isso porque eu não sei se é verdade, né? Mas eu Aham. escuto muito isso, que existem estudantes profissionais que estão lá e vão reprovando. A ideia não é ele não passar mesmo, porque ele está fazendo o grupinho lá de esquerda, né, angariando soldados, né, vamos dizer assim. Tu É. sabe de algum caso assim? Sim. Nossa, vários. Sério? Tem muito, gente. Tem muita gente que tá anos e anos na faculdade lá e realmente, às vezes, pega uma matéria, entendeu? Quando você deveria pegar 12, pega uma matéria, você vai fazendo. E vai ficando, vai ficando. E eu não sei qual é o objetivo no final, né? Não posso dizer que, de repente, é formar essa ideologia, mas Não, o existe. objetivo é esse, com certeza. O objetivo é formar soldadinhos mesmo, sabe? Eu já ouvi muito isso, mas eu não falo porque, tipo, cara, eu nunca tive na faculdade, então não vou falar daquilo que eu não sei, né? Mas eu já escutei muito que os caras vão para lá e ficam lá. Realmente a ideia é essa, é formar pessoas de esquerda mesmo. O cara não tá Sim. nem aí para a formação dele mesmo. Não, com certeza tem gente que fica rendendo na faculdade, sim, né? Por várias questões, às vezes também é por conta de auxílio e várias outras coisas que as pessoas se acomodam nisso, sabe? Mas. E são tudo de esquerda, né, gente? Olha, eu vou te falar que até
cristãos, que são meus amigos, eles votam em partido de esquerda. Eu sou a única pessoa que eu conheço na minha faculdade que estou votando num partido de direita, né? Não porque eu amo Bolsonaro, deixando muito claro isso, é porque eu sou contra muitas atitudes e falas, enfim. Porém, não tem como negociar com princípios e ideologias que estão matando pessoas, que está sendo ditador em vários países que estão em nossa volta. Então, não tem como abrir mão do que é tão claro para mim, sabe? Eu ia até te perguntar isso, né? Porque, assim, eu ia falar sobre o testemunho cristão, de outros cristãos, né? Porque, assim, o mundo ele já está corrompido e ele é corrompido mesmo, né? Agora, a gente sabe que, como você mesmo falou, tem muitos cristãos que tá nessa linha da esquerda, que votam em pessoas da esquerda. E, tipo assim, às vezes, por causa de maus testemunhos de outros cristãos, as pessoas não conseguem... não consegue não deixa você falar. Porque vai e acusa assim, fulano faz isso, isso e isso. Né? E assim, eu acho que a questão é porque esse cristão, ele realmente não tem ainda o fundamento Jesus como seu fundamento, sabe? Porque eu não consigo, cara, acreditar que um cristão bíblico, ele, como se falou, cara, você pode não concordar com Bolsonaro, com esses caras, mas, cara, quando a gente fala assim, eu entrego a minha vida para Jesus, você é tudo para mim, eu não te negarei. Quando eu falo, cara, quando a Bíblia fala negar sobre a fé, sobre a gente ser persistente na fé, cara, perseverante na fé, né? É sobre coisas pequenas, tipo, nesse sentido. A gente pensa que é algo de, se alguém me perguntar se eu sou cristão, eu não vou falar. É esse tipo de coisa aí, entendeu? De, tipo assim, tu tá na faculdade e não se posicionar, sabe? Não tô falando que você vai ganhar a faculdade inteira para Jesus. Glória a Deus que isso aconteça. Mas é você não negar a fé, é você ir, porque eu vou ser reprovado em tal prova se eu responder dessa maneira. Porque se eu fazer o meu trabalho conforme eu entendo que é o correto, eu vou ser reprovado. Pô, ali tu já tá negociando contra a tua fé, né, cara? Exatamente. E existe aquela palavra, né, de Apocalipse, que fala assim, quem dera vocês fossem quentes ou frios, mas vocês... Gente, infelizmente, é o que mais tem. É o que mais tem na universidade, cristãos que se dizem cristãos e são mornos. E acaba sendo pedra de tropeço para outros. Porque se você não é diferente, se você... por exemplo, se você aceita ir para as festinhas, ficar com as pessoas, as ideologias, tá tudo certo, o amor é livre e tal. Cara, se você começa a aceitar tudo isso que vai contra a palavra, qual é a sua diferença do mundo? Qual é? Não tá tendo diferença. Então as pessoas vão olhar para você e falar assim, eu vou ter que ir para a igreja se eu posso ser igual a ele sem fazer nada disso? Tá sendo igual, sabe? Você sendo igual não faz diferença nenhuma. Então, assim, tem muito isso. Na verdade, é a grande maioria, gente. Então, assim, se eu posso dar um conselho, uma dica, procure pessoas de Deus mesmo. Assim, são poucas que tem, mas existem pessoas de Deus, sabe? Em muitas faculdades, na minha faculdade tem grupos que se reúnem, cristãos, que conversam e podem divergir um pouco do pensamento, mas o princípio é o Senhor e isso é o fundamental, assim, sabe? Porque muitas vezes vocês podem se sentir sozinhos num ambiente como esse. Parece que é você contra o mundo, de verdade. Parece que você olha em volta e fala, cara, não tem ninguém que tá pensando como eu, não tem ninguém que tem os princípios bíblicos que realmente quer viver isso, sabe? E os professores são contra o que você acredita, tudo parece ser contra o que você acredita. Então, busque pessoas na faculdade que vão te ajudar nesse caminho também, para que você não sinta um peixe fora d'água totalmente. Deixa eu ler aqui, a galera escreveu um monte de coisa, vamos ler aqui só para não perder. Deixa eu voltar aqui. Davi. Os professores ajudam os alunos que querem seguir a linha deles, inclusive com bolsas internacionais, já ouvi falar isso também. Tentei escrever sobre algo neutro, mas não consegui. Eu já ouvi falar de um colega que ele respondeu uma pergunta lá que tipo assim, como não foi... E eu também já aconteceu isso comigo.
teve uma matéria que eu fui responder algo que, tipo assim, cara, por isso que eu tô tendo que estudar, tendo que buscar outra fonte. Por quê? Porque foi estudar algo e aí, tipo, caiu na prova, cara, algo que, mano, não foi aquilo que aconteceu. Só que a matéria tava dizendo aquilo de fato. Aí, Tendenciosa. cara, aí, tipo assim, eu não respondi, sabe? Uhum. Porque perdi o ponto, beleza. Então, assim, é muito difícil, cara, em várias situações. Porque tu Sim. é perseguido de todas as maneiras, cara. Tu não é perseguido que o cara tá lá com a faca te obrigando. É ou nega teu Jesus ou eu vou te matar. Não é. É essas coisinhas muito simples, né? Gente, e assim, existem isso é muito fácil de acontecer com questão à nota, muito fácil. Se você se posicionar, mesmo naquilo que você acredita. Por exemplo, eu tinha uma matéria de interpretação de texto, só que era a interpretação não segundo a minha interpretação, era segundo a interpretação do meu professor, né? Totalmente Tu tem que ter desperdiçado. a mente dele. Então, se eu interpreto de forma diferente dele, era zero, entendeu? E é isso. E assim, foi por pouco que eu não fiquei reprovada nessa matéria, porque era muita doutrinação. E, por exemplo, gente, esse professor, ele falava na aula mesmo, esses fascistas, esses burros. Então, assim, o que é isso senão uma perseguição? O que é isso? Verdade. Sabe? Ele não respeita o outro que está ali, pode sim não concordar com o que ele pensa. Então, às vezes, não está com uma faca, mas está cheio de ódio, né? Isso. E você sente isso, gente. É muito real mesmo. Acontece isso, sabe? E é mó Que é... doideira, porque assim, o amor que eles pregam, eles não têm amor nenhum, né? Se você se posiciona contra. Cara, a gente aqui não tá nem falando de candidato político nem nada. é. Mas é só de coisas muito simples que agridem a nossa fé e a gente não concorda. Aí, Por favor, da palavra, você vai ser cancelado. entendeu? Nossa, Tati, eu acho que é Tati. É, Tati. Nossa, aconteceu isso comigo também. Até desejaram minha morte por eu simplesmente votar. Dona Olga entrou. As pessoas têm medo de se posicionar. Eu acho que, cara, eu acho que esse momento ele veio para realmente fazer uma. Tem ali Mateus 10, quando fala que Jesus ele não vem trazer a paz, ele vem trazer a espada. E a palavra fala que ele vem fazer divisão, né? No sentido de que, cara, ele vai separar os deles e os não. Tipo assim, eu acho que chegou o momento, cara, de você se posicionar mesmo. E Uhum. você, infelizmente, vai perder amizades, infelizmente, você vai desagradar pessoas, mas, cara, é o momento de você se posicionar e não largar a tua fé, sabe? Porque, É, assim, as coisas estão acontecendo e o mundo já é caído, cara. O mundo, ele já é caído. A palavra fala que o rei desse mundo é Satanás, não tem outro, entendeu? Então, assim, a gente precisa se posicionar e, infelizmente, pessoas da tua família vai se desagradar. É óbvio que com muito amor, né, cara? Você também não pode ser um lunático, fanático e se a pessoa deixar de falar com você, é ela deixar de falar com você. Você jamais vai fazer isso. Você, como exatamente. cristão, você tem que sempre estar no amor. Ah, isso é difícil muitas das vezes? É, mas esse é o nosso trabalho aqui na Terra, né? Agora, Exatamente. da outra parte, se ela, né, se decepcionar com você, que eu recebo, cara, até de familiares. Ó, que decepção. Cara, Sim. é a minha fé, mano. É a minha fé, é o que eu acredito. Oro pela sua vida, que em nome de Jesus um dia você esteja esse entendimento. De maneira nenhuma eu tô querendo ser maior, melhor que você, mas é o que eu acredito, né? A Exatamente. Luciana falou aqui. Ela falou alguma coisa. Fazer o que eles querem ou não se forma na matéria. É isso aí. Se tu não fizer o que eles estão falando, escrevendo ali, É Dona complicado. Olga, Reilan, uma pessoa da congregação do meu primo de Campo Grande teve que fazer uma prova falando sobre linguagem neutra e ainda tinha que escrever de acordo com essa redação. Essa parada de linguagem neutra também tá só misericórdia. E eu vejo muito isso, né? Porque tem tudo a ver com o meu curso, né? Então, as professoras especulam e falam sobre isso e tal. Só que, gente, é você excluir a grande maioria em detrimento da minoria. Eu acredito que todos têm como ser acessados pela linguagem que a gente já tem, sabe? Com certeza. Então,
Enfim, eu gostaria de falar também, ô Rodrigo, algumas dicas de como a gente pode se posicionar, né, na faculdade, do que a gente pode fazer, dicas práticas e Boa. que tem efeito, sabe? E essas dicas vêm por quê? Eu pesquisei, e aí vocês podem pesquisar também na internet, se quiserem confirmar, 66% dos jovens deixam de frequentar a igreja depois, por pelo menos um ano depois que entram na faculdade. 66% dos jovens, depois que entram na faculdade, jovens cristãos, deixam de frequentar a igreja por pelo menos um ano. Gente, e eu vendo essa estatística, eu vejo isso com os meus olhos, sabe? Pessoas que começaram bem e foram se perdendo pelo caminho. E 70% desses jovens que saíram da igreja dizem que saíram por crenças religiosas, étnicas e políticas. Ou seja, a política é quase que a grande maioria dos motivos pelos quais eles deixaram a fé, sabe? Abandonaram sua fé, abandonaram a igreja. E, cara, quem tenta fazer isso, se não o inimigo? Quem tenta fazer você ir contra os seus pastores, contra a autoridade, contra o princípio de honra, sabe? Quem tenta fazer isso, se não o inimigo? E eu vejo muito na faculdade, as pessoas, meus professores falando, igreja não deve ser local político. E faculdade tem que ser? Sabe? Porque eles estão ali como líderes também, como referências. Mas lá é super aberto a visão política deles. Com faixas, bloquinho no peito, colado. Tudo é muito exposto por falas, enfim. Mas um pastor não pode se posicionar contra aquilo que ele acredita. E você, cristão, ainda defende isso. Não, a faculdade está tudo bem. Pregar o que quiser, mas a minha igreja tem que ficar calada. Quem quer a igreja calada é o inferno, meu amigo. Quem quer que a igreja se cale é o inferno, sabe? Nós temos que aumentar a nossa voz em nome de Jesus. Não é ficar com medo, não é se omitir. Porque muitas vezes, gente, eu tive medo. Eu vou confessar para vocês, não é fácil. Muitas vezes, eu sou mulher, eu tenho medo de alguém vir me bater, alguma coisa assim que a gente não sabe até aonde vai a raiva do outro, sabe? Mas a gente tem que se posicionar, porque o Senhor nos garante que no mundo teremos aflições, mas assim como ele, nós venceremos. Em nome Não de é querer entrar em debate, né, cara? Não é querer ter a razão, até porque, cara, a fé é para quem crê. Então, assim, a Bíblia, ela só é o que é para quem crê, entendeu? Então, assim, você não tem que forçar aquilo que você crê na outra pessoa. Você precisa defender aquilo que você acredita, né? Se a pessoa não está aberta a um diálogo, cara, nem entra nesse debate, não vai gerar vida, né? Exatamente. Com certeza. E é isso, sabe? Muitos têm medo e acabam indo para o outro lado, por medo da repressão. Então fica mais no meu Instagram, que eu sou isso, que eu sou aquilo, porque não quero... Então, a gente pode falar que realmente é a defesa da fé, né, cara? Entrar na faculdade e preservar a tua fé. Né? Exatamente. E vendo esses dados estatísticos, gente, eu estava falando com o Rodrigo sobre algumas dicas, né, de como a gente pode se posicionar, como a gente não se perder nesse mundo, não só na faculdade, no nosso trabalho, com os nossos amigos que não são cristãos, né? A gente está sempre sendo provado, né, pelo Senhor. Se a gente vai abrir mão dos nossos princípios, dos nossos valores, em detrimento de uma aprovação, né, de aplausos, ou se a gente vai ser fiel ao Senhor com a nossa fé. Vai anotando aí que eu vou anotar aqui também. Primeiro de tudo, uma dica que é eficiente é ter relacionamento com Deus diariamente, né? Como a gente falou aqui. Se você não tem contato daquilo que você acredita, da sua fé, da palavra, você vai ser levado pelas doutrinas. Você precisa ter certeza daquilo que você acredita, né? Porque senão, se você não tem convicção, meu filho, uma dúvida vai gerar outra dúvida. Então, tenha convicção, tenha relacionamento com Deus, esteja sensível à voz de Deus. Segunda dica, saiba a sua identidade. Através do conhecimento com a palavra, a gente conhece a nossa identidade. A gente sabe, mais do que feminismo, mais do que isso, do que aquilo, eu sei qual é o meu papel diante de Deus. Como o Senhor me constituiu, sabe? Isso não me faz menos, isso não me faz mais, isso me faz perfeita aos olhos do Senhor. Então, entenda o seu papel
a sua identidade diante de Deus, aquilo que Deus sabe que é melhor para você, meu amigo. Deus sabe que é melhor para você, entenda isso. Amém. E busca a excelência, sabe? Eu não sou perfeita, às vezes eu falto, mas busca a excelência, dê um testemunho bom, busque tirar boas notas, sabe? Eu acredito que isso também é algo que, se você não for um bom aluno, se você não liga para os estudos, faz um trabalho de qualquer jeito, cara, que testemunho você está dando para poder falar de Jesus para alguém, sabe? Uma vez eu ouvi um testemunho lá na escola de missões, a Wake, e um pastor foi e falou um testemunho que um jovem estava lá pregando a palavra na universidade, falou, vem para o grupo cristão, vem ouvir a palavra de Deus. E aí o menino perguntou assim, onde é que é o bebedouro da universidade? Ele falou, não sei onde é o bebedouro não, mas o grupo cristão é ali. Ele falou, se você não sabe nem onde é o caminho do bebedouro, você vai saber onde é o caminho do céu para me levar? Então, assim, seja prudente, sabe? Busque a excelência mesmo no que você fizer. Quarto, não abra mão de estar firme no corpo de Cristo. Gente, a faculdade vai tentar nos encher de conteúdo, de matéria, a vida vai começar, você vai trabalhar, mas É um não ponto abra... bem importante. Exatamente, porque a convivência te faz criar raiz naquilo que você acredita, sabe? O corpo de Cristo é necessário, sabe? Às vezes a gente, né, dia de semana, eu sei que é um pouco mais complicado para todos, mas pelo menos no domingo, que seja algo inegociável para você. Trabalhos meus já atrasaram, mas eu entregava depois, mas eu estava lá presente nos meus compromissos. E no final dá tudo certo, gente. O Senhor, ele é fiel, sabe? Se organize também, mas, cara, não abra mão do seu tempo com o Senhor, na sua igreja, de servir a Deus. Isso é inegociável. São coisas que não podem sair da sua rotina. A quinta dica que eu tenho Isso é interessante, Amanda, até para que, tipo, você tá na faculdade, cara, primeiro, você tem que valorizar, né? Tudo que a gente tem que fazer para a glória de Deus, né? E a gente precisa dar valor àquilo. Se a gente está numa faculdade, seja pública ou seja particular, de alguma maneira o Senhor te proporcionou estar ali, né? Então, assim, isso é valorizar, né? Então, você não faltar, você dar bom testemunho, tudo isso. E, paralelo a isso, você também ter o amor pelos seus compromissos na igreja e não deixar que trabalhos, né, alguma coisa na faculdade te atrapalhe a viver com o corpo de Cristo. Porque você também precisa valorizar aquilo ali, né? Sim. É saber se organizar, né, gente? Há tempo para todas as coisas. E saiba colocar suas prioridades também, sabe? Determinar aquilo que é prioridade para você. Durma um pouco menos, acorde um pouco mais cedo para cumprir com os seus afazeres, que realmente às vezes são muitas coisas, muitas demandas, mas não deixe de estar presente no corpo de Cristo. Isso é fundamental. Fundamental para você não abandonar a sua fé, para que as coisas não comecem a entrar e corromper a sua mente. Firme a sua mente sobre Cristo, que é a rocha eterna. A quinta dica que eu poderia dar é não guarde as dúvidas, como eu falei aqui. Não guarde dúvida. Tem dúvida, é normal, às vezes acontece. Poxa, aquilo que eles falaram parece muito que é verdade, parece muito... me convence até. Então, tire a sua dúvida com conhece a palavra mais do que você, que entenda sobre isso. Busque seu pastor, busque seu discipulador, sabe? Pesquise. E não demora para isso, né, cara? Porque quanto mais você demora, mais aquilo fica remoendo na tua cabeça e tu começa a acreditar no que, né, não tem nada a ver, né? Rápido, ouviu um negocinho, parece diferente daquilo que você conhece da palavra? Procura a resposta para aquilo. Procura qual é a resposta. Gente, já aconteceu isso comigo. Já ouvi falar, eu vim aqui para casa e falei, pai, mas me explica isso. Por que isso acontece, sabe? E aí ele vinha com a clareza da palavra. E tudo parece que se ilumina mesmo. Ganha a vida de Deus. Porque o inimigo ele vai começando a tentar lançar aquelas sugestões. E é sempre com palavras bonitas, né, cara? É sempre sobre questão de amor, questão para ajudar alguém, né? É sempre essas palavras lindas, né? O socialismo, ele é um comunismo disfarçado, né? Uma palavra bonita, né? Tudo... Nessa pessoas, né? A prática é essa. Infelizmente, não tem como um país se manter por muito tempo com esse sistema. Isso é comprovado pelos países que tentaram aderir, né? Então, o sexto é seja intencional, entenda o propósito que Deus colocou naquele lugar,
né? Eu, antes de ir para minha faculdade, eu estudei no colégio também com muitas ideologias. Estudei no Colégio Pedro II e foi guiado Misericórdia. Lá é o quartel Mirim, é o quartel General Mirim. preparação, meu amigo, para você já naquele pique. Mas então assim, foi bem complicado também, Já né? foi a melhor escola do Rio de Janeiro, né? Exatamente. E foi num ano de eleição, 2018, eu estava no terceiro ano do ensino médio, né? E eu me coloquei ali. Teve um trabalho também que eu tive que fazer sobre a questão do aborto, e eu fui contra o aborto, né? Apesar de todos os grupos a favor do aborto, tinha o meu grupo lá que eu falei, não, a gente vai ser contra. E é isso, é manter aquilo que você acredita, sabe? Fui xingada dentro de sala de aula por ser contra o aborto. O professor até falou, não, gente, isso aqui é uma democracia, vamos respeitar o ponto de vista dela e tal. Mas acontece esse tipo de coisa, sabe? Depois, fora da sala de aula, fui xingada no Twitter, a Santinha do pau oco, porque eu defendi a vida, sabe? Então, assim, acontecem essas coisas e vão acontecer, vão continuar. Aí, Amanda, como é que é? Como é que é tu sendo filha de pastor? Tu deve ouvir toda hora. Pastor é tudo ladrão. Gente, sim. Mas, cara, é o que eu falo, né? A gente precisa ser convicto daquilo que a gente é em Deus. Eu sou muito convicta do quem meus pais são no Senhor, da conduta que eles têm, né? A mesma coisa que falar, poxa, falar, sei lá, que eu roubo alguém, que eu faço, eu sei que eu não faço. Não é aquilo, né? Não vai me atingir, sabe? E eu falo assim, eu sei que existem pastores que realmente são, né, às vezes falsos profetas aí que roubam o povo de Deus e que fazem outras coisas. Mas assim como existem pastores, existem padres, existem médios, existem, enfim, todas as religiões vai ter alguém que não vai pregar aquilo que vive, né? Que vai ser. E a tua fé não está firmada no pastor, né? No caso, teu pastor é teu pai, mas se não fosse, não é no pastor em si. É em algo muito maior, né? É isso aí. O nosso exemplo é Jesus, né? Nosso maior exemplo e único exemplo acima de todos. A gente pode ter referências, mas nosso exemplo é Jesus. Mas graças a Deus eu tenho bons exemplos dentro da minha casa, então eu posso confiar nos meus pais e na conduta deles que eles têm diante de Deus, né? Então é isso, a gente ser firmado no que a gente acredita é o que vai nos fazer não titubear, sabe? Não balançar diante as ofensas e tudo mais. E eu falei o que? Seja intencional, né? Seja intencional, a sexta seja intencional, sabe o seu propósito. Deus te levantou lá por um propósito, né? Graças a Deus, no Pedro II, a gente conseguiu continuar com os cultos que vinham acontecendo ali. A gente deu Glória a Deus. tanto ali com os cultos. Sempre eu procurei saber onde tinha os cultos em faculdade, em colégio. Isso é muito importante, gente, para vocês continuarem firmes aí com outros cristãos. E o sétimo é busque cristãos de verdade, onde você estiver. Tá no mundo sujo, corrompido, procure pessoas que você vai andar, que tem uma mentalidade parecida com a sua, que crê nas mesmas coisas que você. Isso vai te ajudar a não se corromper, não ser levado por outras doutrinas. Eu acho que é isso, meu amigo. O sétimo é companhias, né? Isso, busque boas companhias, cristãos de verdade, né? Cara, porque essa parada de cristão de verdade, muita gente me pergunta quando eu falo isso, né? Eu falei, cara, existem homens de Deus e homens de igreja. Sim. Existem cristãos de verdade. E às vezes a pessoa me pergunta, pô, mas tem cristão de mentira? É pesado falar, né? Porque assim, eu não acredito que cristão é cristão. Só que assim, há homens de Deus que, cara, que são apenas homens de igreja. E às vezes, cara, ele pode idolatrar seja o pastor, seja a sua congregação, e não está firmado naquilo que realmente é a pedra angular, que é Jesus. Porque quando você é firmado realmente na pedra que é Jesus, cara, você não vai mudar. Cara, se é algo errado, cara, não, mano, não é. Uma vez no meu trabalho, eu fiquei, depois que me separei, né, fiquei 4 anos separado, e aí os caras achavam assim um absurdo eu não ter ninguém. Fiquei 4 anos sem ninguém e os caras achavam aquilo um absurdo e falava até que eu era, né, pá, falar nesse nível.
E Acontece. assim, cara, é muito difícil tu ouvir, né, essas coisas, Sim. mas, cara, é você confiar naquilo que você tá vivendo, a certeza que você tem em Deus, É. porque se você tá firmado em Jesus, ainda que essas palavras vá te machucar, palavras me machucam, né? Então, assim, as palavras vão te machucar e eles vão fazer o máximo, cara, para falar exatamente aquilo que vai te ferir. Mas é você ter certeza que você não está sozinho, sabe? Talvez em É. corpo presente não tenha ninguém ali contigo. Mas se você está firmado na rocha que é Jesus mesmo, né? O Senhor não vai Amém. te desamparar, não. Uma coisa que você falou, né? Que foi o primeiro, na verdade, né? Quando você tem relacionamento real com Deus, um relacionamento diário, essas dúvidas, essas questões que vão acontecer, né? Das pessoas te provarem, eu acho que está muito ligado a isso, cara. Se você tem um relacionamento com Deus, o Senhor ou vai te falar antes na palavra, ou quando acontecer, Ele vai te esclarecer aquilo que aconteceu naquele dia. Tenha relacionamento real mesmo com Deus, sabe? Todos os dias, porque eu creio que isso vai te fortalecer tanto, sabe, cara, nas guerras que você vai ter aí na faculdade, né? É Acho que o verdade. principal é isso, o relacionamento com Deus, né, cara? Exatamente. É o principal, né? É o caminho para tudo. Porque todo dia a gente vai ser sugestionado, todo dia a gente vai ter propostas e a gente pode ficar muito forte às vezes. Mas, cara, nós não somos nada sem o Senhor. Nós não somos fortes, nós somos fracos. A nossa carne é fraca. Na verdade, nossa carne é muito forte para pecar. É, o pé para pecar. A nossa carne é muito forte, mas devemos realmente entender que antes de você ir para a sua faculdade, vai orar, sabe? Vai ler a palavra. Antes de você ir para o seu trabalho, tenha o seu tempo com Deus, né? Tire um momento com Deus, ou se for de noite, pelo menos, mas tire o seu momento com Deus todos os dias. É fundamental para que você não esqueça quem é o seu Criador, não esqueça os seus princípios, não esqueça aquilo que você acredita. Você lê a palavra todos os dias, é você lembrar aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus diz sobre você, Deus diz sobre a sua família. Então, é uma convicção de fé que vai sendo formada todos os dias dentro de você. Que é muito importante, gente, porque a gente está no mundo, sabe? E o mundo vai pregar tudo contra aquilo que está na palavra. Então, para a gente se firmar, para a gente não negociar nossos princípios, a gente precisa ter muita certeza daquilo que a gente crê e em quem a gente crê, né? Amanda, a pessoa deve se perguntar assim, pô, mas qual o limite, qual o limite assim de eu guardar minha fé, né? De eu não ser essa pessoa que queira converter toda a universidade, mas ao mesmo tempo também eu me posicionar, né? Porque a pessoa fica naquela, pô, será que eu fico quietinha na minha e fico calado? E se ninguém saber que eu sou cristão, ótimo, que aí eu fico, ninguém mexe comigo. E É, também não ir para aquele exagero de querer ganhar, de achar enfiar a goela abaixo aquilo que você acredita nos outros, né? sim. A gente precisa ter sabedoria, né? E, assim, a gente precisa também sondar as nossas intenções. Acho que esse lance de ficar quietinha é porque você tem vergonha de anunciar o nome de Deus, você tem medo da retaliação, né? No sentido de se você te perguntar, você vai se colocar, você vai se posicionar. Ou se realmente você não quer, né, criar uma confusão ali, não é o tempo, não é o momento, porque a palavra fala que os tímidos, se for nesse sentido, não herdarão o reino de Deus, né? Aquele que se envergonhar de mim naquele grande dia, eu me envergonharei dele. Então, assim, a gente precisa sondar as nossas intenções do nosso coração. Por que eu tô me calando? Sabe? Eu tô me calando por medo? Então, assim, ore ao Senhor, peça sabedoria e vai ter oportunidade de você falar. Vai ter oportunidade de você se colocar. Nem que seja para o seu grupo de amigos, você precisa se posicionar. Não tem que você ficar omisso, sabe? Em amor. Eu acredito que a base A de um base é o amor. posicionamento é o amor. Você não vai afrontar ninguém. Você não vai colocar o dedo na cara de ninguém. Você vai, em amor, falar o que você acredita segundo a sua fé. Sabe? Isso não é imposto. Isso é o que você acredita. Assim como não deve ser imposto o que eles acreditam sobre você. Então, Sim, isso você aí. guarda a palavra do Senhor e acredito que as oportunidades surgem naturalmente. Como me perguntaram na sala de aula qual era o meu posicionamento diante a isso, eu falei, eu sou cristã, né, na aula de prostituição que houve. Eu falei, eu acredito que o sexo dele deve ser guardado para o casamento. Foi uma oportunidade que eu disse publicamente, era minha fé. Talvez eu não faria isso se não me perguntasse.
para todos. Sim. Mas houve aquela oportunidade. Mas para os meus amigos, não tem como eu ser um crente E 007. parece bobeira, cara, mas tu sabia que até isso, que até esse, só você falar isso, por mais que, né, de repente você não se alongou ali, mas só de você ter se posicionado, cara, sempre tem pessoas que, ainda que ela não acredita naquilo naquele primeiro momento, mas é uma semente lançada. Cara, tem pessoas que elas têm realidades que elas não acreditam que existe outra, que é só aquilo que ela vive e acabou. Então, quando uma pessoa dentro de uma sala de aula diz que, cara, o sexo ele é só para depois do casamento, isso que eu creio. Ainda que ela naquele momento não acredite, não leve aquilo em consideração, mas eu acredito muito, cara, que o Senhor usa isso. É uma semente, é aquilo tipo assim, a pessoa tem uma realidade totalmente diferente. Cara, eu conheço muitas pessoas, eu nasci e me criei na Rocinha, muitas pessoas com realidades muito diferentes. Eu vivi aquilo, eu não tinha, quando pequeno, eu só tinha aquele mundo na minha cabeça. Quando eu tive a oportunidade de conhecer coisas novas, cara, aquilo foi esclarecedor para mim. Então, assim, as pessoas às vezes têm uma realidade e acham que é só aquilo ali. Então, isso que de você se posicionar, a pessoa toma um choque, a pessoa, no mínimo, ela fica assim, cara, essa menina fala isso existe mesmo? Pô, em pleno século XXI, isso existe, uma pessoa se guardar para o casamento? Quando eu falei para os caras lá no trabalho, eles ficaram indignados, eles me chamaram de um monte de coisa. Falou que eu não gostava de mulher e que, pô, tá maluco. Falou que eu não, que eu agora não queria mais ninguém, que tinha me decepcionado. Cara, não é sobre isso, entendeu? Há possibilidade. Tá, talvez não seja fácil, porque, como você falou, a nossa carne ela é pronta para o pecado, a nossa carne ela é pronta para pecar. Mas, cara, se eu creio em Jesus, se eu entreguei minha vida para Ele, o meu corpo, a minha vida, tudo tem que ser para a glória de Deus, né, cara? Então, quando a gente se posiciona, ainda que naquele primeiro momento, que aí acho que é uma falha também do cristão. O cristão, às vezes, ele quer se posicionar, mas ele quer se posicionar já olhando o fruto. Opa, eu me posicionei, cadê os frutos? Opa, já ganhei um aqui, já ganhei outro para Jesus, eita, esse aqui está se convertendo. E, cara, não é assim, são sementes. Quem dá o crescimento é Deus. Você precisa se posicionar, você é uma semente naquele meio ali. Mas não é você que vai regar. Outro vai regar e Deus vai dar o crescimento, né? É verdade. Rodrigo, eu tenho uma experiência no meu colégio, eu estudei em colégio público a minha vida inteira. Ensino médio, fui para o colégio Pedro II, que é público também. Mas no ensino fundamental, eu já estudava em colégio público. E aí eu estudava aqui no Brasil e tinha um concurso de dança. O concurso de dança pela professora muito conhecida, Tchuca. E aí, nesse concurso de dança, a gente tinha que fazer para ganhar 10. Eu nunca fui muito boa em esportes, né? Nunca fui, não é meu forte. E eu sempre gostei de dançar. Eu já dançava aqui na igreja, pequenininha e tal. E eu falei, não, eu vou participar do concurso de dança com música evangélica. O que ninguém tinha feito, sabe? O que nenhum outro cristão tinha pensado, mas é uma possibilidade. Você pode ganhar as pessoas através da arte, sabe? Então, eu conversei com a professora, perguntei se havia possibilidade, e ela falou assim, tanto que você entre nos temas, era, por exemplo, o tema é novela. Eu tive que pesquisar a novela que teve alguma música cristã e dançar aquela música. E aí tinha uma música lá da Aline Barros, eu peguei aquela música mesmo lá e coloquei. E eu sempre orava com as meninas. E primeiro começou eu mais uma menina, que era daqui da igreja, e uma outra menina, que não era da igreja. E a gente sempre orava antes dos ensaios e depois dos ensaios. Sempre orava. E aí a gente ia dançar. A gente conseguiu ganhar uma colocação lá, e dentre todas as turmas a gente conseguiu uma colocação. Nos outros anos foram as mesmas coisas. E as pessoas viram na nossa turma, porque a nossa turma acabou se dividindo em dois grupos. Um grupo que dançava uma música que não era cristã e o meu grupo evangélico. E aí as pessoas viram que o grupo da turma não estava ganhando nada. Começaram a vir para o grupo das cristãs. evangélicos. Então a gente orava todo ensaio. E ensaiava, né, e tal. Isso foi durante todos os meus anos de ensino fundamental ali, né? Que a partir do ginásio, que se chama. Hoje, uma amiga minha se converteu ao Senhor. Aí, viu? Glória a Deus. Isso, há uma sementinha que foi plantada também lá atrás.
E a gente vai vendo depois com o tempo. Hoje eu fui no caso, foi o quê? Há um ano atrás, eu fui no casamento dela, com o esposo dela, os dois tementes a Deus, servem ao Senhor na sua igreja, sabe? Então, assim, existem coisas que a gente não vai ver na hora, mas o Senhor, ele vai dar o crescimento. Eu creio que Em Apocalipse fala, né, que os campos estão prontos e o anjo vai vir recolhendo, né? Então, assim, o nosso trabalho é realmente... Imagine que você está numa terra e o teu trabalho é jogar semente, é semear, é semear. Então, tudo na tua vida glorifica o nome do Senhor. Dá exemplo, sabe? Qualquer atitude. Cara, você talvez não vá ver a pessoa se converter ali, você talvez não vá ganhar um debate, porque às vezes, acho que isso acontece muito também na faculdade. O cara é muito inteligente, o cara, pô, conhece muito da Bíblia, um ateu, e ele ganha de você no debate ali, né? Cara, não sai. Aquilo que você falou é semente para a vida dele. Talvez ele no debate você perdeu, vamos dizer, mas você ganhou. Qualquer palavra que você largou ali são sementes na vida dele. Talvez você não vai ver ele convertido, mas lá na frente, aquele debate que você teve com ele, aquele teu posicionamento, ele vai gerar vida naquele cara. Né? Com certeza, com certeza. A palavra de Deus, quando é lançada, não volta vazia, né? E isso, no sentido, às vezes, a gente não pode ver o fruto ali na hora, mas com certeza o Senhor, ele vai lançando. Foi a sua vez, daqui a pouco vem outra pessoa, lança mais uma palavra, até que aquilo dê o crescimento na vida daquela pessoa, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte como cristão, primeiramente, não se corromper, não se deixar levar e ser, de certa forma, uma influência para outras pessoas. Verem em você um referencial de ser uma mulher, um homem de Deus, que não se deixou levar pelas doutrinas, pelas faculdades, pelo trabalho. Isso. Né? Tem muita gente que pergunta assim para mim, né? Tipo, até para a gente estar encerrando aí, tipo, as pessoas perguntam, né? Mas por que na faculdade é assim? Por que é tão... E agora nas escolas está começando a ser assim, né? O processo, ele é assim, a esquerda, ela tem um trabalho muito... Ela não tem pressa, sabe? O trabalho dela é muito minucioso. Ela começa... Você vê que o próprio partido do PT, ele tirou verba do ensino básico, né? E colocou no ensino superior. Quando o Lula fala que ele triplicou o investimento nas universidades, isso é uma verdade, realmente ele fez isso. Só que ele tirou da base e colocou lá em cima. Para quê? Eu formo professores alinhado com aquilo que eu penso. Esses professores, depois de 4, 5 anos, eles vão para as escolas, para a base, né? Eles começam dando aula na base. O cara não sai da faculdade para dar aula na faculdade, ele começa dando aula na base e, a partir dali, eles começam a doutrinar os nossos filhos. É como eu falei, eu estou fazendo história. Cara, eu estou tendo que me virar nos 30 para eu não cair nessa farsa que é o curso de história. Eu só estou fazendo a faculdade pelo diploma, mas eu estou fazendo uma segunda faculdade praticamente. Porque se eu for por esse conteúdo, eu vou ser um professor de esquerda. Assim como é em várias matérias, mas humanas principalmente, né? Então, assim, as pessoas perguntam, mas por que tem tanto... A gente falou, né, do estudante profissional. A ideia é essa. A faculdade, ela é um quartel-general para a esquerda. Ela forma pessoas, ela pega cristãos, justamente para isso que você falou, pessoas que não é firmada ali na sua fé em Jesus, em Cristo Jesus, vai na igreja no domingo, porque a família é da igreja, aí vai lá, se diz cristão, e aí começa a levar aquelas doutrinas para a igreja. Teve um vídeo aí esses dias que a gente até viu, né, das mulheres conversando, falou, vamos lá para a igreja, porque lá eles estão precisando de professores para a escolinha. Aí lá na escolinha a gente fala que o rico não entra no céu, que a gente tem que ajudar o pobre. Então, assim, só que eles não têm pressa para isso. O comunismo, ele não é instalado assim, pum, agora o país é um país comunista. Não, é um trabalho de anos, de geração até. Né? Então, assim, quando te perguntar por que é assim, é por isso, é porque é um trabalho sorrateiro, sem pressa, mas que a ideia é formar líderes, professores de esquerda, para ensinar o teu filho lá na escola, e aí teu filho começar a crescer com essa mentalidade. Ele vai começar a discutir com você na tua casa,
você vai tomar uma posição como cristão, e aí teu filho pode falar, ué, mas na escola eu não aprendi isso, mamãe, o papai. Não, na escola o professor disse isso e aquilo. Ah, que é normal beijar na boca do outro menino. Ah, que é normal os amiguinhos brincar o teu filho brincar de boneca e tua filha brincar de carrinho. Então, esse é o processo do ensinamento, né? E a gente tem que ter muito cuidado, cara, com isso, né? E o que eu mais vejo é isso. Muitas vezes os pais são de um partido de direita, né? E os filhos que estão na faculdade são contrários com o partido de esquerda. Por quê? Se a educação que ele recebe em casa foi outra. Pela doutrinação que está acontecendo na faculdade. E se você parar para analisar, ele passa até às vezes mais tempo, porque o normal da família brasileira é o quê? O pai e a mãe trabalham fora o dia todo, chega às 7, 8 horas da noite, e aí nisso o moleque está na escola, está na faculdade, está com os amigos, então ele fica mais tempo com essa doutrinação do que com o próprio ensinamento que ele recebe em casa, né? E aí vai formando algo muito ruim ali nele, né? Exatamente. É isso. E vai deturpando o princípio de honra, você começa a desonrar, tá? Tudo isso que, assim, a esquerda trabalha na divisão, né? A divisão é isso aí. É isso que gera... dividir. É dividir família, dividir negro com branco, dividir mulher e homem, né? Exatamente. Galera, eu acho que é isso aí. Tem mais alguma coisa aí, Amanda? Não, foi só isso. Meus escolhas acabaram. Mas é isso. Cara, eu quero dizer para vocês o que acontece. Essa ideia de estar conversando com a galera, semana que vem eu creio que a gente vai estar com o Davi conversando, vai ser uma bênção também. Davi é uma bênção aí pra gente. E a ideia, cara, dessas conversas é a gente estar trazendo realmente esse assunto para que a gente converse com as pessoas. Eu acho que o que resume muito essa eleição de direita ou esquerda é porque a gente passou muito tempo sem conversar. A igreja passou muito tempo sem, não, esse negócio de política, esse negócio não é para a gente conversar, não. Deixa que eles se entendam. Mas quanto menos a gente se informar, quanto menos a gente se interessar sobre o assunto, aqui ninguém vai ser expert no assunto, de nada, que tá todo mundo crescendo junto, né? Mas eu acho que se a gente instigar as pessoas a começar a conversar sobre o assunto, sabe? Já é algo interessante demais. E aí, galera, eu criei um canal, eu vou estar estreando hoje, vou estar liberando aí pra galera, já tem alguns conteúdos lá. Essa live vai ficar salva lá também. Quem quiser, peço por favor que se inscreva lá, compartilha com teus amigos, cara. Essa live aqui, maravilhosa, que a Amanda comentou muitos assuntos aí que ela vive na faculdade. Acredito que você tenha amigos, filhos, né, que estão na faculdade, possa estar passando essas situações, ou que está entrando agora, então, para já ver como é que muito possivelmente vai ser. Então, depois da live aqui, eu vou estar colocando o link lá, né, para a galera estar se inscrevendo. E eu peço, cara, que compartilhe, porque a ideia aqui não é ter milhões de seguidores, nada disso não, mas é que essa mensagem, conteúdos como esse aqui, cheguem em pessoas, sabe? Porque às vezes a pessoa não credibiliza, fulano de tal, aquele cara lá muito famoso, mas às vezes um amigo seu, se você mandar um vídeo para ele, ele vai abrir o vídeo, ele vai dar credibilidade e vai ouvir a mensagem, porque o principal é receber a mensagem, né? Então é isso aí. É isso aí, irmão, que bênção, vamos que vamos. Vamos nessa. Então é isso, galera. Obrigadão aí por quem esteve aí. Obrigado aí, Amanda. Foi maravilhoso aí que você derramou aí pra gente. Ensinamentos maravilhosos e coisas que eu vou estar passando ano que vem. Em nome de Jesus, vou fazer presencial. Quero muito. Creio que tem algo do Senhor aí mas tem que me preparar mesmo. Porque isso é independente de ser público ou particular. Acredito que a pública seja mais, né? Bem mais. Mas qualquer uma delas. Mas eu acho que a gente vai estar todo mundo crescendo junto aí com esses conteúdos aí. Obrigadão, galera. Gente, fala aí, Amanda. Só agradecer. Tá. Então é isso. Valeu, galera. Obrigadão a todo mundo aí, tá? Vou estar botando o link aí agora, tá? Pra galera compartilhar. Valeu? Vai ser benção. Um abração, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Não sei sair daqui.